não pagar. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso. Você pega de prova. Agência reguladora não se confunde com agência executiva. Para a gente não ficar sem exemplo aqui, a gente botou aqui. Quem são? Um exemplo aqui. Inmetro. Inmetro hoje firmou o contrato de gestão e é agência executiva. Pessoal, assim a gente encerra a organização da administração pública. Vimos quem compõe a administração direta, vimos quem compõe a administração indireta, vimos desconcentração e descentralização. Aqueles que estão torcendo pela minha queda, saibam que eu aprendi os limites do tablado, não se repetirá. Vimos em espécie quem compõe a administração indireta, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia. Copiou Inmetro? Sociedade de economia mista. Próximo assunto, pessoal, atos administrativos, tá? Atos administrativos. Iniciaremos agora atos administrativos. Primeiramente, vamos diferenciar ato de fato. Pessoal, se eu coloco o meu pincel aqui no quadro, venta, o efeito da natureza, a própria gravidade, o pincel cai. Sem que eu tenha interferido, tá? Embora aqui na filmagem eu interferi, né, para fazer valer o exemplo, mas digamos que eu não tivesse interferido, caiu naturalmente. Isso é uma manifestação de vontade? Não. Uma situação que ocorre alheia à vontade de alguém. Naturalmente, essa queda do pincel é um fato. É um fato. Se cai uma árvore aqui na porta da escola, a árvore está antigona lá, velha, caiu, puf. Ficou por isso mesmo, caiu no chão. Um fato. Fato da vida, fato da natureza, um fenômeno alheio à vontade. Mas se por outro lado, em vez do pincel cair, eu deliberadamente solto o pincel e ele cai no chão, já não é mais um fato, é um ato de soltar o pincel, porque houve manifestação de vontade aí. Ato é manifestação volitiva, em que há vontade empregada. Se eu passo, vem com um machado, 14 machadas da árvore cai, amigo, essa queda não foi um fato mais, essa queda foi um ato. Eu derrubei a árvore, foi uma manifestação volitiva, um ato de vontade, certo? Entendeu? Ato diferente de fato. Esse é o ponto de partida. Só que tanto o ato como o fato podem ganhar uma qualificação a mais, que é o que a gente chama de ser fato jurídico ou ser ato jurídico. Eu vou apagar isso daqui agora já, viu? Só para você entender, isso não é explicação ainda da matéria não. Ato é diferente de fato, você já entendeu o que é ato, já entendeu o que é fato. Agora eu vou explicar essa qualificação a mais, ato jurídico, fato jurídico. Ato jurídico, fato jurídico. Dizer que ganhou a qualificação jurídico, pessoal, jurídico, é porque este ato ou este fato é capaz de surtir efeitos jurídicos. Surtir efeitos jurídicos. Vai modificar direitos, vai extinguir direitos, vai criar direitos, vai modificar direitos, tudo isso é surtir efeito jurídico. Professor, não visualizei esse negócio na prática. Vamos usar os mesmos exemplos. Pincel está sobre o quadro,
cai. Fato. Fato da vida. Professor Luiz coloca o pincel de qualquer jeito, esquece o pincel lá, coloca o pincel no chão, coloca o pincel na mesa, cai da mesa, sai rolando, vai até o corredor. Passa um colega no corredor, pisa, cai, quebra o braço, quebra seu smartphone de última geração, preço de um carro popular. Este fato pode se tornar um fato jurídico. A partir do momento que um fato que eventualmente pode responsabilizar alguém, que pode ser eu, por negligência, porque eu não cuidei bem do pincel, não armazenei no local correto, não teve vontade aí, foi um fato, caiu eventualmente. Mas se pode gerar algum tipo de responsabilidade, se pode gerar algum tipo de efeito jurídico, esse fato já não é mais um fato comum da vida, é um fato jurídico. Lembra da árvore que caiu? Ventou, a árvore caiu. Fato da vida. Ventou, a árvore caiu sobre um carro, destruiu o carro, PT. A árvore era antiga, estava condenada, dava sinais que ia cair, há tempos. Agência Municipal do Meio Ambiente, inerte. Prefeitura, inerte. Secretaria de Infraestrutura e Obras, inerte. Sabendo que a árvore estava condenada. Continua sendo fato? Continua. A prefeitura não foi lá derrubar a árvore. É um fato. Não teve vontade em jogo. Não teve vontade em jogo. Ventou mais forte, a árvore caiu. Mas caiu sobre um carro, destruiu um carro, causou um prejuízo patrimonial. Esse sujeito pode eventualmente buscar um ressarcimento junto à prefeitura ou junto ao município, já que a prefeitura é órgão, você já aprendeu. Ele vai buscar o atendimento da prefeitura, né? Mas mover um processo, você já aprendeu que não é contra a prefeitura, é contra o município. A prefeitura é órgão. Neste caso, este fato ganha essa qualificação, fato jurídico, fato da vida. Opa, mas causou efeitos jurídicos, fato jurídico. Ato do mesmo jeito. Árvore, 14 machadadas, eu estou lá cortando, sem nem olhar para a rua, estou cortando, a árvore cai. Maceta BMW 358i do vizinho, sem seguro, porque ele gastou todo o dinheiro na BMW, não sobrou mais nada para o seguro. Destruí a BMW do cara, dano patrimonial. Caro, altíssimo. É um ato, né? É um ato, uma vontade minha derrubar a árvore. Eu estava lá derrubando a árvore. Mas agora ganhou uma qualificação. Ato jurídico. Porque este meu ato é capaz de surtir efeitos jurídicos. Por que eu estou explicando isso? Porque o ato administrativo está aqui. O ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. O ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico. Certo? Vou apagar isso. 3, 2, 1, pausou, copiou? Apaguei. Não precisa copiar não, só para você entender. Não precisa copiar. Vamos conceituar então atos administrativos. O que é um ato administrativo em um conceito administrativo mesmo, do direito administrativo? Ato administrativo é manifestação de vontade da administração pública, seus agentes, seus órgãos, seus delegatários nesta qualidade, regido pelo regime jurídico de direito público, capaz de surtir efeitos jurídicos, porque é ato jurídico. Porque é ato jurídico. Voltado sempre a atender à finalidade pública, porque todo ato do poder público busca atender à finalidade pública. Vamos pôr isso no quadro? Não vou conceituar com a frase assim não, frase zona. Eu vou conceituar verticalmente, para ficar visualmente melhor. Então, vou pôr tópicos aqui que na verdade é o conceito, se fosse escrito numa frase horizontalmente. Só que eu vou verticalizar o conceito para você visualizá-lo melhor. Então, ato administrativo é, primeiro, manifestação de vontade, se não é ato. De quem? Da administração. Da administração. Quem é a administração? Agentes, órgãos,
delegatários. Nesta qualidade da administração, capaz de surtir efeitos jurídicos, estava aqui, surtir efeitos jurídicos regido pelo regime jurídico de direito público com o objetivo de atender ao interesse público. Manifestação de vontade, pois é ato, do contrário não seria ato, da administração pública, seus agentes, seus órgãos, os delegatários nesta qualidade. Quem é delegatário nesta qualidade? Digamos que a administração pública contrata uma empresa privada e delega a ela um serviço público. Você tem lá as delegatárias de serviço público de trem, de metrô, de pedágio. Então, eu estou transferindo o exercício de um serviço público para uma empresa particular que tem mais recursos e meios para executar esse serviço. Quando eu faço isso, eu exerço delegação, que é descentralização por colaboração. Já te expliquei isso. Delegação, que é descentralização, aquela que não cria ente. O ente já existe. Descentralização por colaboração a um privado, a um particular, que vai prestar um serviço público por meio de uma delegação, permissão, concessão. Há quem fale em autorização de serviço público, mas a maioria da doutrina entende que a autorização é sempre de uso, não há, pela precariedade que consiste a autorização de serviço. Então, permissão e concessão são as mais consagradas formas de se delegar um serviço público, por concessão ou por permissão. Quando eu digo delegatário de serviço público, então é esse caso. É um particular que está prestando um serviço público. Enquanto ele está prestando o serviço público, o ato que ele emite é ato administrativo. É ato administrativo, certo? Se ele presta outro serviço que não é o que foi delegado, por este outro serviço, ele não emite ato administrativo. Não emite ato administrativo. As rodovias federais, pelo menos aqui do Goiás, né, do entorno do Goiás, possuem pedágios, são pedagiadas, né, são mantidas por meio da delegação de serviço público, que é especificamente o serviço de manutenção das rodovias, pela Triunfo Consebra, que é uma empresa privada. A Triunfo é uma delegatária de serviço público. Enquanto está prestando o serviço de manutenção das rodovias, a Triunfo está emitindo ato administrativo. Mas se a Triunfo, junto com a manutenção da rodovia, resolve vender pneu, eu vou abrir uma loja de pneus. Pode, a empresa privada abre a loja de pneus se quiser. Mas a Triunfo vendendo pneu, ela é delegatária de serviço público? Vendendo pneu, não. Se ela mantém as rodovias e ao mesmo tempo vende pneu, mantendo as rodovias, ela emite ato administrativo. Vendendo pneu, ela emite ato privado. Ainda que ato jurídico. Por que ato jurídico? Porque é uma relação de compra e venda, contratual, negocial. Você vai comprar um pneu, você paga, né? Você assina, você pega o produto, então é uma troca, uma relação bilateral, contratual, é um negócio jurídico, isso é direito civil. Não preocupa não, direito civil. Então é uma relação contratual, é um ato jurídico, mas não administrativo. Mantendo as rodovias, manutenção das rodovias, isso sim é ato administrativo, porque é um delegatário de serviço público nessa qualidade, exercendo a delegação, certo? Capaz de surtir efeitos jurídicos, pois é ato jurídico, não é qualquer ato.
porque é ato jurídico, não é qualquer ato. Regime jurídico de direito público, porque são regras de direito público que vão regular a atuação da administração pública, com o objetivo de atender ao interesse público. Invariavelmente, é sempre a finalidade. É sempre a finalidade da administração. É sempre a finalidade da administração. Atender o interesse público é sempre a finalidade da administração, certo? Este é o conceito de ato administrativo. Eu poderia escrever, é uma manifestação de vontade da administração pública, seus delegatários, capaz de surtir efeitos jurídicos, regime sobre regime jurídico público, votar no interesse público. Poderia escrever esse conceito. Mas é muito mais visual a gente verticalizar o conceito. Verticalizar os conceitos, certo? Se não tem vontade, é fato. Se não tem vontade aqui, é fato. Se não é administração pública, não é administrativo. Se não é da administração pública, é privado. É privado. Capaz de surtir efeito jurídico. Se não surte efeito jurídico, é ato comum. Diferente, estou botando sempre diferente aqui, né? É comum. Regime jurídico de direito público. Do contrário, estou falando em regime privado. Mais uma vez me refiro a ato privado. Não é o caso. Aqui é ato público. Ato público tem as prerrogativas de direito público. Se não atende à finalidade privada, finalidade pública, atende interesse privado e não pode. Atende interesse privado e não pode. Bota isso no teu caderno. Bota isso no teu caderno. Certo? Para observar se o ato administrativo existe, se é um ato administrativo que está diante de mim, eu olho isso daqui. Eu olho isso daqui. Mas como saber se o ato administrativo é válido? Como saber se ele é válido? Para saber se ele é válido, eu vou olhar seus elementos ou atributos. Tô doido, esquece atributos. Requisitos. Atributos é o próximo assunto. Eu vou olhar seus elementos ou requisitos. O nome mais consagrado na doutrina é elementos, mas eventualmente você pode ver como requisitos. Quem são? Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Tem gente que põe assim, ó, para criar um macete COFIFOMOB, inverte. Motivo, objeto. Só muda alguma coisa a ordem? Claro que não. Mas é que tem um macetinho que é COFIFOMOB, tem que trocar isso aqui daí, né? Vamos trocar para dar certo. Mnemônico. Eu, particularmente, pessoal, não gosto de mnemônico. Mas vocês gostam. Vocês gostam.
como vocês gostam. Vamos aprender. Cofifomob. Macetinho para decorar. Um mnemônico aí para você decorar os elementos do ato. Cofifomó. É isso mesmo, né? Não, aqui não. Tô doido. Cofifomob. Mob. O mó não é de motivo, né? O M é de motivo. Cofifomob. Pronto. Tá aí. Aluno que gosta de mnemônico, Cofifomob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pessoal, elemento é tudo aquilo que é elementar para o todo. Se eu tiro um elemento daquilo que é elementar para o todo, se eu retiro aquilo que é elementar para o todo, eu estou invalidando ou inviabilizando o todo. Vamos pegar esse pincel aqui. O que será que é elemento do pincel? Elemento do pincel. A ponta do pincel. Eu tirar essa ponta aqui, cortar com a tesoura e corta a ponta. Tira essa ponta. Tubo de tinta, a própria tinta. Tudo isso que eu citei são elementos do pincel. Por que eles são elementos do pincel? Porque eles são elementares para a unidade, para o todo. Se eu tiro um, o pincel não funciona mais. Se eu venho com a tesoura aqui, eu torei a ponta. Essa ponta é elementar para o todo. Se eu tirar a ponta, não funciona. Se eu tiro o tubo, não funciona. Se eu coloco o tubo, mas tiro a tinta dele, não funciona. Não funciona. Aqui não é diferente. Para o ato ser válido, ele precisa ter todos os seus elementos. Senão, é um ato inválido. Inválido. Na competência, pessoal, eu vou fazer uma perguntinha assim, ó. Quem emite o ato administrativo? Quem emite? Aí você responde. Um sujeito competente para isso. Quem vai dizer se ele é competente ou não? Princípio da legalidade. A lei. Na finalidade, eu vou dizer assim, ó, mas por qual razão estou emitindo esse ato? Invariavelmente, finalidade pública. Eu vou pôr na frente aqui, ó. Não varia. Não varia. Invariavelmente, finalidade pública. Forma, eu vou perguntar assim, ó. Como? Como que o ato administrativo é realizado? Como ele é formalizado? Como ele é exteriorizado? Como ele é exteriorizado? Regra, escrita. Exceções, palavras, gestos, sinais. Regra geral, escrito. Exceções, palavras, gestos e sinais. Quer um exemplo? Trânsito. Situação de trânsito. Semáforo queimou. Vem aqui, pelo menos aqui em Goiânia, vem um sujeito vestido de amarelo, coitado. Fantasia do Bob Esponja ali. Né? Se algum gente estiver assistindo esse vídeo, vai me perseguir para me multar agora por causa disso. Né? Mas veste uma roupinha ali amarela, vai para o meio da rua, para na esquina, para na outra, faz esse gesto aqui, esse gesto aqui, esse gesto aqui. Isso é ato administrativo. Isso daqui, ó. Não é que o agente de trânsito quer que você leia a mão dele, não. Ó, leia o meu futuro aí, ó, vidente. Não, é isso não.
que ele quer que você pare. Lá na legislação de trânsito, você aprendeu, ou deveria ter aprendido se você é habilitado, que esse gesto significa pare. Esse prossiga, reduza a velocidade. Sou um pombo de uma asa só, né, cara? Piada horrível, né? O pessoal tá rindo de mim aqui. Reduza a velocidade. São atos administrativos? Tem vontade, é agente, surte efeito, é regido pelo regime jurídico, Código de Trânsito Brasileiro regulou, tem o objetivo de ter interesse público, regular, controlar o trânsito, melhor funcionamento daquela engenharia de tráfego ali. Tem tudo isso daqui. É ato administrativo. É ato administrativo. Forma, via de regra, escrita. Como que eu vou exteriorizar o ato? Não basta o ato estar na vontade, estar na mente do agente. Ele tem que vir para o mundo concreto. Para o ato nascer, surgir no mundo concreto, ele tem que ser formalizado e exteriorizado. Regra geral, escrito. Mas pode ser palavra, gesto, sinal. Excepcionalmente, a própria lei vai definir que pode. A própria lei vai definir. Como nesse caso aqui. Um gesto. O semáforo. Semáforo é ato administrativo. Vermelho pare, amarelo prossiga, verde prossiga. Amarelo, a gente aprende erroneamente que é acelera, que esse caramba vai fechar, mas não é, né? É reduz a velocidade, né? O moleque que aprendeu a dirigir com o pai, né? O pai antigão, né? O pai mais antigão, assim, um pai mais conservador. Para não dar um adjetivo ruim para o teu pai, eu vou dizer conservador, tá? Mas não era isso o adjetivo, não. Esse moleque que está dirigindo, amarelo, eu aprendi, parece que o amarelo tem que reduzir. Vai, moleque, vai fechar essa porra e tal, o moleque vai acelera, né? Aí acaba aprendendo que o amarelo você tem que correr para passar logo, mas não é isso, o amarelo é reduza. O semáforo é um ato administrativo? O sinal vermelho é um ato administrativo? É. Professor, agora você forçou a barra. Isso quer me dizer que o semáforo é uma pessoa, é um agente, é um sujeito competente? Está aqui, né? Sujeito competente, competência. É uma manifestação de vontade por um sujeito competente? O semáforo não, mas quem colocou é. Quem deu a ordem para colocar é. O agente não é o semáforo. O semáforo é forma. O semáforo é forma. Sinais. O semáforo é forma. Excepcionalmente fugindo da escrita, que é a regra geral. Certo? Motivo. Você vai perguntar assim, mas por quê? Tá fazendo isso aí por quê, o agente? Ei, tá multando por quê? Peraí, tá multando meu carro por quê? Razão. Você não confundir com o de cima? Vamos pôr assim, situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Você está parado numa vaga proibida e vem um cara multando o teu carro. Isso é um ato administrativo? É. Ei, pera lá, tá multando por quê? Motivo. Elemento do ato administrativo chamado motivo. Motivo. Sem o qual o ato não é válido. Se não tem motivo, não é válido. Por quê? Situação de fato. Olha o teu carro parado aqui. Olha a placa. Olha o proibido estacionar. Olha a definição legal aqui. Você parando aí eu posso multar. Situação de fato ou de direito. Que autoriza o ato. Eu estou te multando porque você está parado no local proibido, porque a lei disse que é proibido e a lei disse que parando aí, eu, agente público competente, posso multá-lo. Situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Objeto. Você vai perguntar assim, o quê? Esse ato é o quê, hein, o agente? Nossa, eu troquei os porquê com o quê, né? Porquê. Esse ato é o que, agente? Conteúdo do ato. O próprio conteúdo do ato.
Se eu digo que eu estou multando, qual é o objeto da multa? A própria multa, a sanção. Vamos aplicar a multa aqui desde o começo? Desde o começo. Multa, agente de trânsito multando o seu carro parado na vaga proibida. Que é ato, a gente já sabe. Vontade do agente, agente público, regra de direito público, surte efeito jurídico, porque é um ato jurídico, você vai ter que sofrer uma sanção de índole patrimonial, você vai ter que pagar a multa. Então, surtiu-se um efeito jurídico, né, claramente. É regido pelo regime jurídico, porque é o CTB que regula isso. Tem o objetivo de atender o interesse público? Sim, o bom interesse público é que o fluxo, o trânsito, a ocupação urbana ocorra da melhor forma possível para atender a todos. Por isso que em alguns espaços você não pode parar. Então tudo bem, não há dúvida, é um ato administrativo. Não tenho dúvida de que o ato de multar é um ato administrativo, não tenho dúvida nenhuma. Aí eu vou perguntar, mas esse ato é válido? Aí eu venho para cá. É válido? Aí eu venho para cá. Competência, sujeito competente. Quem está multando? O agente de trânsito. É o agente de trânsito que multa no trânsito? É. Se você coloca o teu carro num local proibido, e vem um cara do IBAMA, fala assim, estou te multando aqui. Não, mas por quê? Não, qual que é o teu trabalho? Não, meu trabalho é olhar se ninguém está alimentando mico lá no Parque Areião, que é um parque aqui de Goiânia, que tem muito macaquinho lá. Esse é meu trabalho. Ah, esse é o seu trabalho? É. E por que raios, ô infeliz, você está multando meu carro? Se você não tem competência para isso. Ah, é mesmo. Me enganei, desculpa. Vai embora. Esse ato não é válido. Ato é. Ato é. Mas não é válido. Não é válido. Falta um dos elementos, competência. Mas o agente de trânsito lá multando o teu carro, aí sim, você tem um sujeito competente. Quem está multando? O agente de trânsito. Finalidade. Por que se multa de modo geral? Finalidade aqui é amplo. Tem gente que diz que finalidade é o objeto mediato, mais amplo, mais distante, remoto. E esse aqui, ó, é o objeto imediato. Também já vi o inverso. Finalidade imediata aqui. E aqui, finalidade mediata. Já vi como finalidade também, em livros. Mediato, porque é mais distante. Imediato, que é o mais próximo. O fim mediato, ou objeto mediato, por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Inclusive, acho até mais técnico, fim imediato, porque o objeto sempre se refere ao conteúdo. E a finalidade não estava dada ao conteúdo, mas ao resultado, né? Ao resultado. Então, por que você está fazendo isso, cara? Por que você está multando de modo geral? Não, eu multo de modo geral, porque a legislação diz que alguns espaços não podem ser ocupados com carros, você não pode parar em alguns lugares, você não pode transitar em alguns lugares, para que a nossa ocupação urbana seja mais harmoniosa. Estou atendendo à finalidade pública. Beleza. Tudo certo com o nosso ato. Tudo certo com o nosso ato. Forma. Como que esse cara está multando? Te mandou no WhatsApp. Pegou teu contato, flertou contigo, pegou teu contato, mandou no WhatsApp, você está multado. Aí você está entrando no teu carro no WhatsApp. Receba essa multa. Você está multado porque você parou num local indevido. Aí manda uma foto junto. Pode? Não pode. Por quê? Porque falta previsão legal nesse sentido. Tem se ampliado a participação das redes sociais, dos smartphones, da internet, do próprio WhatsApp, fazendo propaganda. Não devia falar WhatsApp, né? Rede social de mensagens do sinal verde. Podia ter falado assim, né? Fiz um merchandising aqui, sem receber por isso. Mas o aplicativo de mensagens, ele tem sido utilizado no direito de algumas formas. Aqui ainda não, cara. Tem que ter previsão legal para isso. Lá em direito processual já se debate a possibilidade de receber intimação e citação por mensagem, torpedos eletrônicos ali em aplicativo, que eu não vou dizer o nome. Mas aqui, num ato administrativo, para valer, tem que ter previsão legal. E não tem. Não tem previsão legal. Que o agente de trânsito pode multar pelo WhatsApp. Abreviar, né? Vai que tem o WhatsApp. Não pode. A gente não pode multar pelo WhatsApp.
Então, se ele te multa por mensagem no celular, retirei o elemento forma. Retirei o elemento, o ato não é válido. O ato não é válido. Mas no meu exemplo não. Auto de infração. Redigiu um auto de infração e me entregou. Esse auto de infração nem sempre é entregue pessoalmente. Hoje, o direito brasileiro, em relação ao trânsito, já permite situações de notificação em casa, então você recebe a notificação da multa pelo correio, isso já é recorrente até para economizar, né, em relação de economia ali, e eficiência também. Hoje você não recebe, geralmente você recebe na hora, mas antigamente era na hora, né? Lavrava o auto ali, tirava o bloquinho e te entregava. Essa é a forma. Se foi formalizado, foi exteriorizado de maneira escrita, no nosso exemplo. Motivo, cara, mas por que você está multando meu carro? Especificamente. Por que você está multando meu carro? Ele vai te demonstrar qual é a situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Eu estou multando porque tem previsão, está aqui o artigo tal do CTB que diz que eu posso multar quando você parar nessa plaquinha, escrito proibido parar, e multa. Situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Tem o elemento? Tem. Último elemento no meu exemplo, que é a multa de trânsito. Objeto. O que você está fazendo aí, cara? Estou multando. Qual é o objeto? Multa. O próprio conteúdo é o ato de multar. O objeto é multa. O objeto é multa. O sujeito passou, você passou no concurso público, agora mais acelerado, já que a gente explorou bem isso daqui, mais acelerado. Você passou no concurso público, para ser nomeado no concurso público, Polícia Militar do DF, para ser nomeado lá, isso é um ato, ao ser nomeado, melhor dizendo, ocorre o que a gente chama de ato administrativo, tem uma vontade, é a administração pública, ela surte efeitos jurídicos contundentes, né, na sua vida, então nem se fale. Regime jurídico de direito público, porque você vai entrar na administração pública, etc. E atende interesses públicos perfeitamente. É ato. Nomeação para concurso público é ato. Dúvida nenhuma. Aí eu vou discutir. É válido o ato? Você passou no concurso da PMDF, está sendo nomeado pela autoridade estatal para provir o cargo de policial militar do DF. Sujeito competente, governador. Finalidade, ato de interesse público, sempre. Finalidade pública é invariável, não varia. Forma, ele vai publicar ali a nomeação, o edital de nomeação, decreto, então ele vai formalizar, ele vai publicar, dar publicidade a essa nomeação. Motivo, situação de fato de direito, você foi aprovado no concurso público, havia vagas no concurso público, havia uma lei que autorizou o concurso, daí por diante. Então, a situação de fato de direito que autoriza a sua nomeação, você que foi aprovado no número de vagas. Objeto, a própria nomeação em si. Elementos do ato é muito tranquilo, pessoal, muito tranquilo. Só mais um exemplo, embora eu tenha certeza que já tenha entendido isso, mas porque é interessante o caso concreto. Dilma Rousseff nomeou o Lula, é um caso já está antigo isso, né? Já está antigo, mas ainda serve. Dilma Rousseff nomeou o Lula para ministro, né? Da Casa Civil, salvo engano. A nomeação do Lula depois foi impugnada pelo STF. A nomeação do Lula para o ministro, que é um cargo de livre provimento ali pelo presidente da República, observado requisitos mínimos como idade, mas de livre provimento, essa nomeação é um ato administrativo, ali não tem debate. O debate foi sobre a validade. Discutiu-se se o motivo e a finalidade estavam lá, estavam presentes. O STF não discutiu se a Dilma podia nomear, porque é ela quem nomeia, sim, competência. Não discutiu o objeto da nomeação, o conteúdo da nomeação, não tem problema nenhum aí. A forma também não. Publicou um decreto nomeando o Lula, nada errado aí. Finalidade e motivo que você discutiu. Qual é a situação de fato de direito que autoriza? Não, a Constituição diz que eu posso nomear, pererê. Tudo bem, mas qual é a finalidade? Não, a finalidade pública, eu preciso que o Lula me auxilie aqui pelos conhecimentos que ele tem aí na presidência, etc. Depois o que se argumentou? Não. Com o áudio que se vazou aí, dá a entender que o objetivo e a finalidade não era atender o interesse público, mas sim ajudar o ex-presidente a alçar a condição de sujeito com foro privilegiado. Então, era o interesse público que estava sendo atendido ali? Era a finalidade pública? Não. Entendeu-se que aquele ato estava voltado para uma finalidade privada, que era ajudar o Lula e não ajudar o Brasil com um ministro mais capacitado. Então,
não havia aqui este elemento. Também se discutiu o motivo, mas principalmente o elemento finalidade. Era ato administrativo, mas era ato inválido porque faltava um dos seus elementos, certo? Copia aí pra mim, vai lá!